Então, pessoal, continuando aqui, ó, tem o Adrian, né? Ex-Flamengo, né? Mais uma da geração de promessa do Flamengo. O Adrian estreou muito jovem, né? Ele chegou até a ser comparado com o Zico, né? Sendo tratado como novo camisa 10, clássico do futebol brasileiro. Ele jogava ao lado de nomes famosos, tipo Wagner Love, Renato Abreu, Léo Moura, né? Vários outros. E ele marcou até um golaço de falta contra o Grêmio, né, em 2012. E ele garantiu um empate de 1-1. E ele também fez gols contra o Palmeiras e o Atlético Goianiense, né? E hoje ele defende a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, pessoal, aí fica uma pergunta para vocês, né? Imagina só, né? Ser chamado de novo Zico, né? Como fica a cabeça, né? De um jovem de 17 anos, hein, pessoal? Comenta aí o que vocês acham, hein? Porque ser comparado com um grande jogador é difícil, porque aí fica com consciência psicológica e talvez, sei lá, fica se achando, talvez, não sei. O que vocês acham aí, pessoal? E, e eu vi até uns golzinhos dele, até, né? Ele joga bem, pessoal. E atualmente ele tá no Amazonas, eu vi, e diz, né? Tá falando que parece que ele tá jogando bem ainda. E ele tá no Amazonas, né? E eu espero que ele faz bastante gols, né? E eu vou ser bem sincero pra você, eu não conhecia ele, por isso eu dei uma pesquisada sobre ele e eu achei muito interessante ter falado sobre ele. E aí, pessoal, se vocês conheciam esse jogador Adrian? Me deixa aí nos comentários aí. E agora, pessoal, vou falar de um jogador, né? Que bem provável vocês conhecem, é o jogador Eric, né? Ele é ex-Palmeiras, ex-Botafogo, né? Jogou em vários times, né? O Eric ele surgiu no Goiás, né? Ele foi eleito a revelação do Brasileirão, né? Em 2014, né? Ele chegou no Palmeiras com altas expectativas, né? Mas não conseguiu se firmar, né, pessoal? Né? Infelizmente, né? Mas teve alguns bons jogos que ele fez quando ele vestia a camisa do Palmeiras, né? Mas não foi tanta coisa assim, né? Aí ele passou pro Atlético Mineiro, como eu disse para vocês, Botafogo, e ele foi buscar seu espaço no futebol asiático, né? E hoje ele joga no Vissel Kobe, né? Do Japão. Foi o time que o Andrés Iniesta jogou, né? E ele se aposentou naquele time, né? Ele jogou no Barcelona, e depois foi para esse time do Japão e ele aposentou lá, né? O mesmo time, né? Espera aí um minutinho, pessoal. Desculpa aí. E mesmo assim, né, pessoal? Segue longe dos holofotes, né? E luta por espaço até mesmo no time titular. E ele não tá tendo muita oportunidade, né, pessoal? Então, pessoal, aí fica a pergunta, né? De promessa no Brasil, a reserva no time que já teve Iniesta. O cara era titular, né? Lá no Goiás, né? No Palmeiras, às vezes, alguns jogos, né? Atlético Mineiro também, Botafogo. E agora, lá no time do Japão, ele tá sendo reserva, pessoal. Quem diria, hein? E hoje em dia ninguém fala mais dele, né? Ele tá bem sumido, hein, pessoal? E ele era um grande jogador também, né, pessoal? O que vocês acham aí, pessoal? Ele era um bom jogador? Não, comenta aí também. Aí tem também, pessoal, um que é bem recente, né? Tá jogando ainda, né? Também, né? É o Allan Kardec, ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro, ele tava no Atlético Mineiro esses tempos aí, né? Ex-São Paulo, ex-São Paulo, ex-Santos, né? O único time que ele não jogou o Paulista foi o Corinthians, hein, pessoal? Só faltou o Corinthians só, né? Dos grandes de São Paulo. E ele chegou a ser um dos atacantes mais promissores do país, né? Como ele era conhecido como farol de gols, né? Porque ele fazia bastante gol, né? E ele apresentava muito na área, né? Ele é um jogador de área, né? E teve até gol recentemente aí, né? Contra o Criciúma, ele fez um gol, um belo gol. E ele fez um gol muito importante também, mas não foi o suficiente, né? Foi contra o Flamengo na Supercopa, se eu não me engano. Foi 3-1, se eu não me engano, e ele fez um dos gols foi dele, né? Acho que foi 3 acho que se eu não me engano foi 3-1, pessoal. É. E o Allan Kardec fez gol, pessoal, né? E e é isso, pessoal. Aí ele jogou na China, né? E, e hoje em dia ele tá jogando
no Atlético Paranaense, né? E esses tempos aí ele fez gol contra o Criciúma, na Série B, 2-1, né? E ele fez gol e garantiu a vitória pro Atlético Paranaense, né? E aí fica a pergunta, né, pessoal? Ele já foi destaque no Brasileirão e hoje muitos nem lembram, né? Que ele tá jogando, né? E ele tá jogando no Atlético Paranaense, né? Nem muitos, não fala muito dele ultimamente, né? Falava bastante dele antigamente lá no Palmeiras, né? Mas hoje não fala muito deles, né? E é meio preocupante, né, pessoal? Tem que falar desses jogadores, né, de qualidade, né? Mesmo estando numa fase ruim, tem que falar, né, pessoal? Por isso eu queria falar desses jogadores. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado!